Meus irmãos, o Evangelho no dia de hoje nos mostra que nós estamos numa época atribulada e ninguém pode negar isso. A bondade de Deus autorizou aos Espíritos para que nos orientasse para nós suportarmos essa época tribulada que está vivendo a humanidade. Vem a doutrina espírita nos mostrar que nós somos espíritos e que o espírito só vive do pensamento. Então nós temos que no presente momento assumir a grandeza que somos. Todos nós que estamos encarnados, somos missionários de Deus, estamos a serviço de Deus e somos espíritos. A doutrina espírita vem nos mostrar que nós viemos para a Terra acordar a matéria sólida condensada e que nós estamos fazendo isso há milênios. A doutrina espírita nos mostra que Deus nos forneceu um arquetipo e nós passamos em todas as formas de vida e com esse arquetipo conseguimos construir um arquetipo humano. Isso foi uma vitória de todos nós. Quem está na condição humana tem que sentir um glorificado, um vitorioso, porque através de milhares de encarnações nós trabalhamos em todas as formas de vida e vitoriosamente conseguimos construir um corpo humano que nos conduz, que nós podemos expressar as nossas inteligências, transformando essa matéria. A doutrina espírita associada com a ciência nos mostra que nós estamos transformando matéria sólida no corpo físico através da respiração. Quando nós respiramos, nós estamos transformando moléculas que foram produzidas no processo da fotossíntese, produzindo o oxigênio. Nós aspiramos o oxigênio no nosso pulmão, transformamos esse oxigênio. São moléculas vivas que prosseguirão na escala evolutiva e que com o passar dos milênios, esse oxigênio que entra no nosso pulmão, um dia chegará no estado evolutivo que nós nos encontramos. Nós fazemos isso na alimentação. Quando alimentamos, estamos transformando os seres que viverão a eternidade. No comando do corpo físico são trilhões de células. São seres vivos que se renovam constantemente no nosso corpo físico. Então a doutrina espírita nos diz que nós somos um co-criador de Deus. Há 2 milênios, o apóstolo João já dizia, no capítulo 10 do seu glorioso Evangelho, no versículo 34, vós sois deuses. Então nós temos que considerar um Deus encarnados na Terra, uma missão que Deus entregou para todos nós. E que nós somos espíritos antes da formação do sistema solar. Viemos formar o sistema solar sob o comando de Jesus há milênios incontáveis. Nós ajudamos a Jesus a organizar átomos esparsos no universo, formamos o sistema solar e nos encarnamos com um arquetipo no corpo físico para acordar os seres que viverão a eternidade. Por que nós fazemos isso? Meus irmãos, fora do sistema solar, em outras paragens longínquas, outros irmãos nos auxiliaram para que nós chegássemos na condição de espírito. E nós então assumimos uma grandiosa dívida para com Deus. E nós sabemos que nós temos que resgatar essa dívida que temos para com Deus. Então nós temos que aceitar a vida, temos que aceitar estar encarnados. Temos que entender que essa é uma missão divina. É uma missão divina de respirar, a de alimentar é missão divina, porque nós estamos transformando seres que viverão a eternidade. As células que passam no nosso corpo físico e que se renovam de 6 em 6 meses, são seres vivos, sofrem as nossas impulsões mentais e com o passar dos milênios, um dia chegarão onde nós nos encontramos. Então nós somos realmente um missionário. Nós construímos esse corpo maravilhoso que nós temos no presente momento, mas sabemos que nós vamos passar para o plano espiritual, continuaremos sempre existindo dentro
dentro de um corpo físico, que nós teremos no plano espiritual um corpo de células também que vibram em outra dimensão, mas que tem outra leveza e que nos dará o direito de visitar os planos felizes, perdidos em universos longínquos. Esse outro veículo nos dará o direito de viajar entre as estrelas, na velocidade da luz, do som, em velocidades que nós não podemos nem imaginar. Então, meus irmãos, nós temos que aceitar a vida. Temos que entender que nós somos grandes, que dentro de um corpo físico, nós só vivemos do pensamento. Eu penso aqui agora, ou se eu sair do corpo físico, eu vou pensar da mesma forma. Então eu preciso ter a autoestima da glória de ser espírito e de estar encarnado aqui agora nesse presente momento, sem sair do corpo físico através de um tóxico. Eu tenho que ter um conhecimento, um raciocínio lúcido da grandeza que eu sou um Deus, todos nós, que nós somos um co-criador de Deus, que nós temos um futuro glorioso, que um dia nós navegaremos entre as estrelas, visitaremos planos felizes que nós não podemos nem imaginar. Essa benesse Deus programou para todos nós, e através de múltiplas encarnações nós teremos que reencarnar e um dia chegar a ser realmente um espírito superior. Então vamos aceitar a vida do presente momento, vamos ter a autoestima de entender que não tem ninguém que está melhor do que nós. Quem está encarnado só pode acionar matéria, só pode transformar matéria, ou na respiração, ou na alimentação, ou nas células do corpo físico. Não existe ninguém que é melhor do que ninguém. Não adianta eu ter o poder econômico, eu ter autoridade. Ninguém é mais do que ninguém. Sem dúvida alguma, nós temos que respeitar todas as autoridades, temos que respeitar todos os nossos irmãos que comandam o poder econômico, jamais querer tomar algo de alguém, lutar sempre para estudar, para poder fazer um concurso, para ter muitas vezes um trabalho melhor, mas não adianta nós ganharmos milhões. Quem está no corpo físico só pode transformar a matéria. Eu posso ser um operário, entrar num supermercado e formar uma cesta humilde. Pode aquele outro irmão que ganha muito mais do que eu, vai lá, compra 8, 10 carrinhos e chega para casa e leva para casa. Ele está apenas levando seres para serem transformados através da alimentação. Então eu tenho que absorver uma alimentação que me alimente, sem invejar ninguém, sem querer tomar nada de ninguém. Eu sou um missionário de Deus, eu estou transformando seres que viverão uma eternidade. Então a inveja não pode fazer parte das nossas vidas. Por isso nós não podemos entrar em depressão. Ninguém é melhor do que ninguém, nós somos espíritos todos. Nós sabemos que já existíamos antes da formação do sistema solar. Deus apagou todo o nosso conhecimento intelectual passado no subconsciente, está tudo minimizado. Um dia nós poderemos fazer uso de todo o nosso conhecimento que está minimizado no subconsciente, mas no presente momento nós temos que deixar isso apagado, porque isso nos faz mal. Nós sabemos da doutrina espírita que nós passamos em todas as formas de vida. Seria profundamente desagradável se eu me lembrasse uma vida que eu estive há milênios na forma de um animal irracional. Meus irmãos, e nós podemos voltar ao passado, fazer uma regressão de idade de muitas formas, e a mais fácil delas é quando nós absorvemos um tóxico que começa a nos autodestruir, começa-nos a desencarnação, e nós passamos a perceber as vidas passadas. Meus irmãos, quando nós percebemos as vidas passadas, nós poderemos abrir uma personalidade e voltar para a encarnação bipolar. Nós não sabemos o que nós vamos voltar. Ora, para quem teve em todas as formas de vida, a doutrina espírita ainda nos mostra que nós poderemos voltar bipolar, que nós poderemos voltar na personalidade de um ser bravio, irracional,
Nós conhecemos irmãos nossos que voltaram ao passado e que tiveram a facilidade de progredir para frente em vidas superiores e que voltou com uma inteligência muito superior. Mas isso aí são casos raríssimos. A maioria de nós vai para a irracionalidade, vai para as vidas inferiores. Então Deus determinou que o nosso passado fique apagado. Nós sabemos que no uso dos alucinógenos, nós passamos a perceber a vida espiritual, a constituição da matéria. Nós sabemos que os nossos irmãos índios já faziam isso há milênios. Quando eles absorvem a ayahuasca, eles percebem a vida espiritual e conversam com os seus protetores e são capazes de percebê-los. E nós sabemos que a ayahuasca é um genérico da cocaína, que ela funciona do mesmo jeito. Quando nós tomamos a cocaína, nós também, quando nós aspiramos ela, nós percebemos a vida espiritual. Mas isso é profundamente perigoso. Isso pode nos mudar a personalidade. O problema maior que está dando na Terra é a mudança, é a transposição de sexo. Nós sabemos da doutrina espírita que o espírito não tem um sexo só. Que vez nós nascemos homem, que vez nós nascemos no sexo feminino. Nós poderemos voltar ao passado e assumir uma personalidade adversa do nosso sexo e querer assumir ela. Chega aqui, muitas vezes eu saio homem, não, eu sou mulher. E quero assumir a personalidade, não, eu sou mulher. Ou o homem, ou a mulher faz da mesma forma, ela sai, assume uma personalidade, não, eu quero ser homem, eu não sou mulher não, eu sou homem. Então as personalidades nossas, as nossas vidas passadas devem ficar apagadas. Isso é determinação de Deus, nós não podemos querer abri-las. Nós temos que nos engrandecer, nós temos que sentir a grandeza que nós somos missionários de Deus, que nós somos co-criadores, que nós temos um futuro glorioso, que ninguém é melhor do que nós, que um dia, todos nós, sob o comando de Jesus, na renovação íntima, amorosa, seremos um espírito superior, ou seremos um anjo e navegaremos em mundos felizes que nós não podemos nem imaginar. Então que Deus nos abençoe e nos dê muita força para que cada um de nós que está a trabalho na terra desempenhe a sua forma de ser e de proceder no exemplo amoroso que o Cristo de Deus trouxe para nós. Que assim seja. Legal, amém.